Você que está nos assistindo se sente incomodado quando alguém fuma ao seu lado, acende um cigarro? Ou você que fuma se sente incomodado quando a pessoa que está ao seu lado está incomodada com você? Então a gente vai discutir isso aqui no Câmara Debate de hoje, que é a Lei Antifumo, que é de 2011, sancionada em 2014 e que vale para todo o território nacional. E, claro, existem as leis estaduais e também as leis municipais referentes a esse tema. E para falar sobre isso, a gente convidou aqui para contribuir com esse tema e levar informação, conscientização também para você que é fumante. Primeiramente, agradecer muito aqui a presença do coordenador da Vigilância Sanitária de Uberlândia, a Vigilância Sanitária que é o órgão fiscalizador nesse sentido, que fiscaliza bares e restaurantes e outros locais, o Ricardo Tomás. Queria muito agradecer a sua presença aqui, Ricardo. Eu gostaria de agradecer, cumprimentar a todos e que a gente realmente precisa, enquanto Vigilância Sanitária, é contribuir com a orientação, contribuir com a mudança de cultura e colaborar com as modificações para que sempre a gente tenha condição de oferecer serviços de melhor qualidade. E a gente espera poder muito contribuir com isso nesse momento. Bom, nós estamos aqui também com o vereador Vico, que é o vereador autor da lei que proíbe na cidade de Uberlândia o uso, né, de cigarro e derivados aí em locais públicos abertos também, né, em parques esportivos e tal. E a gente agradece muito a sua presença aqui. Esse programa não poderia faltar você, né, Vico? Muito obrigado pela presença aqui. Obrigado, Fernando, pela oportunidade. Quero cumprimentar os demais debatedores e dizer da alegria da gente poder falar sobre um tema importante, que é a promoção da saúde preventiva. Nós sabemos que hoje em dia as pessoas todas ficam aflitas quando procuram um sistema de saúde e vê que o sistema de saúde no Brasil tem muitos problemas. Não só o sistema de saúde público, mas também o privado, que é moroso, que demora a ser atendido. Só que muitas vezes a gente não esquece de promover saúde preventiva. A gente procura para remediar por culpa de excessos que a gente mesmo comete com relação à nossa saúde. E o tabaco, ele é um dos grandes problemas que nós temos que buscar a conscientização. Portanto, hoje a gente vai discutir aqui nesse programa o cumprimento da lei. Eu quero parabenizá-lo pela iniciativa, porque isso vem ao encontro da defesa que fazemos da saúde preventiva, do esporte sempre presente em cada canto da cidade. Então a gente fica confortável para discutir um tema igual a esse, onde a gente vai tentar instruir as pessoas com relação a medidas preventivas, educativas, que possam lhe trazer qualidade de vida. Obrigado pela oportunidade, é uma alegria estar com vocês. Bom, nós que agradecemos, Vico. Um dos maiores interessados nesse assunto são os proprietários de bares e restaurantes, que são as pessoas que caso ocorra uma autuação, são elas que vão pagar a multa, né, em relação a isso. A gente vai falar detalhadamente sobre isso depois, mas eu apresento aqui o diretor. Ele é diretor do Sindicato de Bares e Restaurantes de Uberlândia, diretor também da Abracel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, e empresário também do setor, que é proprietário do Seu Chico, restaurante Seu Chico. Queria muito agradecer a presença aqui do Luiz Fernando de Almeida, que tem aqui uma oportunidade também para até fazer um desabafo em relação a isso, né, Luiz? Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando. E essa lei antifumo, ela realmente veio para ajudar muito o setor de bar e restaurante, que é um problema que a gente tinha antes, o incômodo causado pelo cliente pelo fumante. E como é que você resolve isso? Sem uma lei, sem uma diretriz, é impossível resolver. Então essa lei, a gente é favorável à lei, sem sombra de dúvida, ela veio para ajudar e dar conforto ao cliente não fumante, porque realmente é muito desagradável você estar do lado de uma pessoa fumante. Agora, durante o debate, nós vamos explicar também que bar e restaurante, ele não tem que ser o órgão fiscalizador, sabe? Ele não tem que ser quem leva a multa pelo descumprimento da lei, porque às vezes acontece alguma infração que não dá nem tempo de você chegar no cliente e fazer autuação com ele, sabe? Pedir o respeito à lei. Então, às vezes, a gente é multado de uma forma meio injusto. Meio injusto. Então, esses são os dois lados. Agora, a lei antifumo, realmente, ela veio para ajudar mesmo, porque foi uma maravilha isso para o não fumante, que era um problema que a gente tinha dentro do restaurante que foi resolvido. Bom, então, a gente agradece a sua presença aqui, Luiz.
e ouvir esse ponto de vista, né, em relação aí aos empresários das casas e não só bares e restaurantes, mas vários órgãos aí, locais fechados e até abertos também não se pode fumar. E agradecer aqui também o William Alvorada, vereador mais uma vez conosco aqui, parceiro do programa, está sempre conosco, e agradeço muito poder contribuir conosco com esse tema. Muito obrigado, William. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço mais uma vez a Deus e a você por esta oportunidade. Quero aqui cumprimentar o Ricardo, cumprimentar o colega, vereador Vico, e autor de uma lei importantíssima para o município de Uberlândia, onde nós ajudamos ali a aprovar uma lei com os demais colegas. Cumprimentar o Ricardo, hoje um servidor importante do nosso município também, que tem um papel muito importante no momento, assim, podemos dizer, de transformação de uma cultura. E às vezes as pessoas, na parte de consciência, o que eu entendo às vezes no debate, naquilo que pode ser, antes de chegar à atuação, antes de transformar em multa, às vezes não precisaria chegar, poderia antes as pessoas compreender e realmente respeitar os limites e tudo, mas tem coisas que só se regulamentam realmente com aquilo que são a legislação e são leis aplicadas. Então, tanto o Ricardo, tanto o Luiz aqui, a gente sabe que tem aí momentos, às vezes, de oposto, vamos assim dizer, mas que tudo é para um bem comum da sociedade. E nós que vivemos em sociedade temos que ter esses enfrentamentos. Eu agradeço, viu, Fernando, por essa oportunidade de um tema tão importante como este. Bom, quero deixar aqui aberto, para vocês discutirem o tema. O programa bom é que o apresentador fica quietinho aqui só observando, fazendo a mediação, Eu tenho que falar pouco, porque vocês que vivem o dia a dia em relação a essa situação, como eu disse antes, a lei aprovada em 2011 foi regulamentada em 2014, é a lei 12.546, que proíbe o ato de fumar, cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilé e outros produtos em locais de uso coletivo. Locais públicos ou privados, halls, corredores, condomínios também, restaurantes e bares, clubes, e com a lei municipal também em área aberta de cunho esportivo. Por exemplo, o Parque do Sabiá é um exemplo. E mesmo que esse ambiente esteja parcialmente fechado por uma parede divisória, teto ou toldo. Agora, resumindo aqui, a lei não é capaz de fazer ninguém parar de fumar, mas ela pode evitar que quem não fuma acabe fumando também, O interessante da lei é isso. E eu queria começar pelo Luiz aqui, que ele até já suscitou a questão da forma, às vezes, injusta de pagar por isso, Como é que é o dia a dia num bar, por exemplo, com os clientes? Você tem que chegar, tem que pedir. É mais uma questão de bom senso mesmo, E essa abordagem com o cliente é meio complicada às vezes, Luiz? Mas é o que eu te falei. A lei, quando ela apareceu, ela resolveu um problema grande para a gente, que é um problema isso aí. Então, a fiscalização exigiu da gente colocar a sinalização de antifumo em todos os locais da casa. Isso aí foi ótimo. Por quê? Aí você tem como o garçom chegar no cliente e falar para ele, meu amigo, aqui agora a lei, quando surgiu a lei foi um problema grave, porque você fala com o camarada, ele não entende. Ele vai agredir o garçom, aquela coisa, verbalmente, sabe? Então criou aquele impasse, mas com o tempo, foi pouco tempo que a gente coloca as placas de proibido fumar. O garçom dá liberdade para ele de falar com o cliente, que ele tem essa liberdade agora. Então, acabou entendendo. Hoje nós não temos mais problema. Não vejo, o cliente já foi educado a isso. Ele levanta, vai lá para a rua, vai lá para o canteiro do meio fumar. Uhum. E a gente vê que a incidência do fumo diminuiu, mas muito. Tem uma qualidade de vida ali dentro. Muito. Eu conversei uma vez com o da Souza Cruz, que era o distribuidor. Hoje até paramos de vender cigarro no estabelecimento. Mas quando ele me falou isso, é que eu entendi como é que essa lei realmente derrubou o número de fumantes no Brasil. Porque isso causa um constrangimento para o fumante. Ele tem que sair, se está chovendo, ele tem que ficar debaixo da chuva ou debaixo de uma sombrinha para fumar. Uhum. Então isso é uma coisa que causa constrangimento e começa ele a pensar bem no que ele está fazendo, no ato dele. Então, isso aí é que foi a causa maior da queda de fumante. Então, hoje, se você vê a quantidade de fumante hoje, como era na época do meu pai, eu lembro isso, eu já trabalhei com boate há uns 20 anos atrás, era um pub que eu tinha em Uberaba. Meu amigo, ali 60% da população era fumante ali dentro, de um ambiente fechado com ar-condicionado. Uhum. Você não tem como proibir, não tinha lei, não tinha nada.
Então, quer dizer, agora a gente também tem um lado, tem outro lado. Querer multar a casa quando tem alguém fumando dentro do ambiente, que às vezes pode acontecer isso, eu acho injusto também a casa ter que pagar multa, porque bar e restaurante vira alvo de tudo que você imaginar. Uhum. Tem agora querendo aprovar a lei, que tentaram em São Paulo lá, de cirurgia bariátrica, poder pagar meia em restaurante que é tudo incluído. Quer dizer, é umas coisas absurdas que acontecem que não tem nada a ver com legislação. E aqui em Uberlândia também estavam tentando aprovar essa lei. Uhum. Então, sempre a gente... Em São Paulo, por exemplo, em São Paulo teve um caso também, esses manobristas de rua, eles são terceirizados. Ele estaciona na rua. Aí, quando teve um roubo de carro, o restaurante foi obrigado a pagar o carro que estava estacionado na rua. Então, é coisa que o restaurante, às vezes, carrega e a gente fica sem entender. Não tem cabimento a gente ter que pagar multas sobre essas coisas. Então, a gente tem... Você acha que quem deveria pagar multa é o próprio fumante? O fumante no caso, é impossível. Ali, né? Caso haja alguma atuação. O fumante é impossível pagar multa também, porque é muito difícil atuar um fumante. Mas ele podia multar estabelecimento que não tenha as plaquinhas antifumo. A legislação do jeito que pede a fiscalização sanitária tem que ser cumprida, realmente. Ali cabe multa. Agora, se a gente faz todo o trabalho certo ali e não deixa o cliente fumar... Agora, esse não deixar o cliente fumar, se você vira umas costas, por exemplo, e o cliente acende um cigarro, nesse meio tempo pode chegar um fiscal da vigilância. Não é justo a gente pagar multa. É isso que eu digo. Agora, a sinalização, ela estando no lugar, o próprio cliente ela é o fiscal. Muito, né? O próprio cliente. Se ele está incomodado e chama um garçom, por exemplo, para dizer, para pedir para o camarada parar de fumar, ele tem o direito de fazer isso. Se o garçom não resolver o problema ou a casa não resolver, ele pode fechar a conta e ir embora. É a melhor coisa que um cliente não fumante pode fazer. Aí vamos ver se o dono do estabelecimento realmente não vai fazer o garçom atuar mais em cima do fumante. Certo. Entendeu? Sim. Então isso quem tem que fazer isso é o próprio não fumante. Que é o mais viável e que é o interessante de fazer. E que acontece isso muito mesmo, viu? A gente vê isso. Mas muitas vezes o não fumante ali também, ele fica um pouco sem poder, né, de poder atuar, porque pode sofrer alguma agressão verbal ou física, não sei, por conta de fumante ignorante que não respeita o próximo. Mas ele pode falar com o garçom, não com o cliente. Certo. Bom, antes de entrar na questão da fiscalização propriamente dita, como funciona e de que maneira que a população pode contribuir, né, até colaborando com os donos dos bares, né, a população acho que ela tem esse papel, em relação a ambientes abertos. Por exemplo, quem que pagaria caso num clube ou alguma coisa houvesse alguma reclamação em relação à lei do Vico, né, lei municipal que proíbe. Eu queria que você falasse um pouco dessa lei, por que ela foi... por que você resolveu colocar essa lei e o que mudou, assim, que você já percebeu na vida das pessoas em relação a essa lei nova aí? Fernando, se você me permitir, eu queria fazer só uma breve introdução também. Eu acho que o tema é complexo, o tema é muito importante, principalmente porque a gente vai trabalhar conscientização. A gente vai trabalhar a busca pela qualidade de vida, a busca pela sobrevida das pessoas e, acima de tudo, a busca para ver se o Estado consiga equacionar problemas que existem. Eu vou explicar agora há pouco o que é essa matemática. Olha só. Primeiro, se a gente for fazer um retorno à história, a gente vai ver que o cigarro antes era um hobby, inicialmente, era um hobby que trazia status, que te deixava chique, bonito, que era difundido mundo afora pelas grandes máquinas de divulgação, seja os comerciais publicitários em TV, etc., ou até mesmo na arte, no cinema, nas novelas, em seriados mundo afora, influenciado, lógico, pela cadeia comercial, pelas grandes indústrias de cigarro, pela grande cultura do cigarro, porque não é só a indústria que vive disso, também vive aqueles que cultuam, aqueles que vão plantar, que vão produzir o fumo, etc, etc. Então a gente via que existia uma apologia ao uso desse cigarro, que era uma coisa bonita, interessante, que gerava status. Com o tempo, as pessoas passaram a observar que isso lhe trazia problema de saúde. Com certeza, aqueles que começam fumando de forma por hobby, de brincadeira, com o tempo, depois que ele passa a ter problema de saúde, ele não concorda mais com o seu filho fumando.
com que seu neto possa fumar, porque ele sabe que isso traz problema de saúde. O Estado, ele se organizou no sentido de combater esse mal, porque é um problema que virou uma grande epidemia e um grande problema na saúde pública. Ele entrou com as medidas, lógico que proibitivas, medidas de lei que pudessem fazer com que as pessoas pudessem se atentar a não fumar mais. Portanto, muitas vezes a gente tem que entrar com ação proibitiva para que a gente possa promover uma ação de conscientização, uma ação de entendimento que aquilo não deva acontecer. Concordam? Então o Estado vai e proíbe para te conscientizar. Muitas vezes você tem que proibir para educar, para que as pessoas possam entender que aquilo lhe traz mal para a saúde e gera um grande problema para uma nação. Então, nós que defendemos temas alternativos, nós que defendemos a liberdade democrática de escolha das pessoas, a gente tem que também entender que o Estado não pode ser dessa forma desordenado e concordar com tudo. Tudo pode acontecer desde que haja regras. Portanto, inicialmente começou a proibir, no estado de São Paulo, no Brasil, o uso de cigarro em locais privados e fechados. Por quê? Porque a gente viu que socialmente sempre as pessoas fumam mais. Sempre as pessoas fumam mais quando vão fazer o seu hobby ali do happy hour, de uma confraternização entre amigos e família, quando ele vai tomar uma cervejinha, que é uma cultura mundial, milenar, e o Brasil não é diferente disso, porque é um país tropical, quente, onde as pessoas têm como hobby, depois de finalizar um dia de trabalho, buscar ir para um bar, um restaurante. Então eles proibiram. E aí, inicialmente, exigiu que os bares e restaurantes pudessem fazer essa educação através de divulgação e também a fiscalização, imputando a ele penas se não cumprisse essa obrigatoriedade. É lógico que o indivíduo que também fuma nesses lugares, ele é passível de tomar multa, de ser penalizado. Ele também não tem o direito de ficar descumprindo as leis. Ele pode até ser preso se ele descumprir regras. E aí, a fiscalização, que num primeiro momento é de obrigação dos bares e restaurantes, ela é direito de todos nós. Eu, como cidadão, tenho direito de fazer com que a lei seja cumprida. Eu tenho direito de solicitar não só ao proprietário do bar e restaurante, mas também ao cidadão que esteja fumando. E até mesmo de chamar a polícia. Porque é meu direito, eu tenho o direito de exigir o cumprimento da lei. Dever é do bar e restaurante, mas direito eu também tenho. Para que a gente possa equacionar esse problema, que eu falei agora há pouco em matemática, que é um problema gravíssimo, Fernando. O Brasil hoje investe, presta atenção, quase 20% do orçamento público nacional, que são 3 trilhões de reais, quase 20% com a promoção da saúde. Agora eu vou te dar uma informação. 30% do orçamento da saúde, ele é para combater doenças do mal do cigarro. Olha que absurdo, olha que tanto de dinheiro desperdiçado, olha que grande problema na saúde pública e que não deve continuar desse jeito, porque aí vai faltar na educação, vai faltar na saúde, vai faltar na segurança pública, na infraestrutura. Né? Portanto, o Estado tem que buscar promover uma equação que faça com que as pessoas tenham uma vida melhor. E isso não pode continuar desse jeito. 90% dos casos de pulmão, eles são oriundos do uso do tabaco. Ou seja, a gente gasta 21 bilhões de reais por ano para tratar de doença que fuma. Então, quando as pessoas que fumam falam isso é problema meu, não, isso é problema de todos nós. Isso é um problema de saúde pública. Isso é só a falta de consciência, que no final da vida ele passa a ter consciência, que está gerando todo um prejuízo para uma nação que deveria se desenvolver e não se desenvolve por quê? Porque não tem educação, porque tem cultura fraca e nós temos que mudar isso. Portanto, eu sou extremamente favorável às regras proibitivas. Os estabelecimentos públicos e privados, ele tem que fazer cumprir a lei. A vigilância sanitária é o órgão de fiscalização em todas as cidades do Brasil. Nós temos 5.000 e poucos municípios e as pessoas não vivem no Brasil. Elas não vivem em Minas Gerais, elas vivem no município. Elas vivem em Uberlândia, Tupaciguara, Araguari e outras cidades Brasil afora. Aí a vigilância tem essa responsabilidade, no primeiro momento, de vir e autuar, de fazer com que as regras sejam cumpridas, até mesmo sobre o poder público. Porque você não pode fumar nem debaixo de um ponto de ônibus. É proibido. Ponto de ônibus coberto. Estou certo ou errado, Ricardo? Onde tem uma cobertura... Onde eu estiver errado, você me corrige. Isso. Então, assim. Essa é a lei federal. Nós entramos com um projeto de lei e foi aprovado, inclusive, por uma maioria simples, porque a gente não teve quórum qualificado, porque a consciência ainda não é de todo mundo. Nós aprovamos um projeto onde fica proibido fumar em parques abertos.
parques esportivos, parques de lazer, porque é incoerente as pessoas realizarem atividade esportiva, as crianças estarem ali e uma pessoa do lado fumando, seja um cigarro comum, de papel, de palha, seja cigarrilhas, seja aquele narguilé, que é muito utilizado, que vem de origem do mundo árabe. Então isso tudo traz problema para a saúde, para que a gente possa promover o quê? Educação, mudança de hábito. Então a gente fez essa lei para que em Uberlândia as pessoas pudessem se conscientizar. E vou te falar mais, Fernando. Isso foi tomado como exemplo, está tramitando no Senado e vai ser lei federal daqui a um dia. Sendo proibido em parques, praças, campo de futebol, estádios de futebol, né, porque são abertos, muitos não são cobertos, em tese poderia ter, para que a gente possa promover uma mudança de consciência, uma mudança de cultura e, infelizmente, a gente possa fazer com que sobre dinheiro, porque nós estamos jogando dinheiro fora tratando desse pessoal, que é um pessoal sem consciência. A gente sabe que muitas pessoas têm vícios, que isso é uma dependência, que depois tem que ser tratado, mas é um dinheiro nosso, que se ele conscientizasse, não precisaria depois desses recursos. Estou tentando te responder a primeira pergunta que você fez. Quem que vai fiscalizar? Eu, como cidadão, você, como cidadão. A polícia pode ser chamada, a gente tem que pedir com que ele saia do parque, com que ele não fume ali, porque ele passe pelos rigores da lei, tomando uma pena, multa, e pode ser tomado, a justiça pode aplicar uma multa a ele, pode aplicar até uma prisão, se ele ficar insistindo em repetir. Então eu estou te dando um exemplo, o que a gente não pode é concordar com isso. E aí eu sou uma pessoa que protege todas as formas de empreendedorismo, principalmente essa geradora de emprego, renda, de lazer, turismo, que são bares, restaurantes, espetáculos, boates, etc, etc. Só que tem também, Luiz, infelizmente, tem muito proprietário desses lugares que são negligentes, que são irresponsáveis. Às vezes até o próprio proprietário está fumando ali no ambiente dele, né? Eu não tenho dúvidas que lá no seu bar não tem isso. Porque você é rigoroso, porque você é sério. Só que não é todo mundo que é assim. Por isso que tem que aplicar sim a multa. Então, mas aí senão, a questão, Vico, infelizmente, passar para o Ricardo ali, você disse, a questão da fiscalização é importante e tudo, mas os números da vigilância sanitária, né, são pequenos, né? Exato. Como que é a realidade da vigilância sanitária? Pouco, né? Vai falar sobre isso. Porque tem as dificuldades também do efetivo e tudo mais, mas os números são bem pequenos. Quantas autuações em 3 anos de lei, ou 2 anos? Só aproveitando o gancho dado pelo Vico aqui, realmente o papel da vigilância sanitária é fazer o quê? É fazer a verificação do cumprimento ou não da lei. Não nos cabe imputar, criar situações em relação a qualquer que seja a condição que está sendo fiscalizada. Em relação ao tabagismo, a gente vem acompanhando isso desde 2009, 2010. Lá atrás, quando começou a se fomentar a criação dessa lei de maneira mais intensiva, a gente começou a fazer um trabalho de orientação em relação aos estabelecimentos que são acompanhados pela vigilância sanitária, que são na área de saúde ou interesse da saúde. E de lá para cá, o que a gente percebeu realmente foi uma grande participação, principalmente dos empresários, no entendimento que é bom para a empresa, que evita uma série de transtornos, até mesmo a fuga de clientes. Se tem alguém fumando, eu não quero participar, não quero frequentar esse ambiente, eu quero frequentar um ambiente mais adequado para a minha família. Uhum. E a partir daí, a gente percebeu que com essas orientações, a resposta é muito mais intensa do que pura e simplesmente com autuações. É lógico, a fiscalização ela tem que registrar o que está sendo feito no estabelecimento, que existe uma notificação. Notificação aqui, a cumprir as normas que são publicadas, são editadas pela Anvisa, pelo Estado, pelo município. E a partir daí, a empresa tem sim a obrigação, e isso é uma questão legal, de verificar, de cumprir a legislação no seu estabelecimento. Nós temos em média de 700 a 800 inspeções mensais em relação a esse tipo de estabelecimentos que são acompanhados pela vigilância sanitária. Todos os estabelecimentos são verificados em relação ao tabagismo. Quando existe alguma situação de fiscal identificar alguém fumando no ambiente, a primeira medida é a orientação, principalmente o proprietário do estabelecimento, o responsável pelo estabelecimento, para que evite essa situação, existe uma notificação, e somente após o não cumprimento dessa notificação e um retorno posterior a essa situação... Uma reincidência, por exemplo? A reincidência seria, sim, a motivo de autuação. Desde 2009, 2010, que a gente começou a praticar essas ações de maneira mais incisiva, foram 3 estabelecimentos que foram autuados no município, uma boate e 2 bares. Mas justamente depois de 3 ou 4 verificações do fiscal que o estabelecimento realmente não seguia as orientações.
E aí a gente tem que cumprir o nosso papel. A questão da legalidade vem justamente para isso. A primeira situação é evitar o transtorno à saúde de uma população que frequenta aquele ambiente. E a segunda situação que vem implícita nisso, quando nós somos um órgão do Ministério da Saúde, é justamente evitar o impacto desses problemas no sistema de saúde, que é onde vai acontecer. Porque o vídeo estava falando, né, exatamente, das consequências 7 pessoas morrem posteriores por dia no Brasil, do... oriundas do fumo passivo. 7 pessoas morrem por dia. Antes de uma palavrinha do William aqui, para a gente fechar esse primeiro bloco, a questão do o fiscal da vigilância sanitária, ele não está em todo momento, em todo lugar, né? Caso ocorra de uma pessoa se sentir incomodada, ela pode agir como fiscal e ligar para a vigilância depois, para a vigilância visitar o estabelecimento e passar uma notificação? Com certeza, é um caminho, o principal caminho relacionado à questão de verificação de um órgão, verificando o cumprimento da lei. Existe um número de telefone de denúncia, que é o 3239-2800, onde esse contribuinte, esse usuário, pode fazer a denúncia e, com certeza, a vigilância sanitária vai encaminhar um fiscal para o estabelecimento para justamente fazer a verificação. Mas acho que mais importante do que isso é a conscientização. Essa pessoa que está se sentindo incomodada é o que foi comentado aqui. A primeira coisa é ela se manifestar. Porque o usuário, quem está fumando, às vezes ele não percebe que ele incomoda. Uhum. Ou percebe e finge que não percebe. Faz de conta que não está vendo. A partir do momento que tem alguém questionando, reclamando, ele vai ter mais essa ciência. Então seria primeiro que a gente solicitaria, que a gente comentou anteriormente, a mudança da cultura. Pedir para o proprietário do estabelecimento, pedir para um gerente ou um garçom, falar, está me incomodando, e tome as ações que sejam pertinentes em relação a essa situação. Ou, se possível, conversar diretamente com a pessoa. Essa mudança de cultura acho que é muito mais importante do que um processo de fiscalização. Uhum. É o que você comentou. Hoje, Uberlândia, na área de alimentos, são praticamente 7 mil estabelecimentos para fiscalização. Então, não existe a possibilidade do fiscal estar presente constantemente. Além das outras áreas que a vigilância atua, né? Além de bares e restaurantes. A nossa ação é justamente fazer essa orientação, fazer essa notificação e fazer o acompanhamento. Isso é feito de maneira rotineira. Agora, a penalização do estabelecimento, a gente entende também, embora seja prevista em lei, e é lógico que a gente tem que acompanhar a lei, ela seria uma situação secundária. O mais importante é que o ambiente esteja adequado aos usuários de maneira geral. A penalização seria realmente na percepção que realmente essa empresa não quer responder, não quer ajudar, não quer contribuir, não respeita a lei, e aí sim seria tomada essa medida. Essa reincidência vai levar alguma multa. Com certeza. William, para a gente fechar esse bloco aqui, você acompanhando toda essa discussão, deve ter passado por alguns momentos também, que você não é fumante, né? Você se sente incomodado com isso ou está tranquilo? Não tem... Pode fumar ao seu lado, não tem problema. Foi interessante falar nisso, viu, Fernando? Até porque eu fui aprender a fumar e não deu certo o aprendizado, e meu tio veio a óbito uns anos depois. Eu não sei se ele queria me ensinar a fumar ou se foi uma lição que ele fez. Na época, ele mexia com a horta de tomate aqui na região da Capela da Saudade, que é a região ali, e nós entramos dentro da carroça de tudo indo com ele e falou, vou te ensinar a fumar. A cabeça das pessoas das gerações anteriores. E nós ali caminhando naquela carroça e aquelas propagandas, o que o vereador Vico disse aqui, o merchandising da época era muito forte, aquele negócio de cowboy, aquele trem, e a criança crescia vendo aquilo. Né, aqueles cigarro Arizona, aqueles Continental, aquele negócio, tinha todo televisão começando naquele momento, e ele acendeu um cigarro Arizona e colocou na minha boca, eu fumei fumei o segundo, ele falou, para aprender tem que fumar o terceiro. E eu acendi o terceiro ali no outro, de repente eu olhei no cavalo, a carroça que nós estávamos, a carroça de aro 21, e aquele cavalo marchando, eu estava vendo uns 4 cavalos, eu fiquei um pouco tonto, e deitei atrás do banco e ficou rodando e me deu vômito. Por incrível que pareça, eu não gosto do cheiro da fumaça do cigarro. Desde essa idade de 10 anos para cá, então assim, tem alguém fumando,
Se eu puder fazer isso que nós estamos trazendo a consciência hoje, de pedir, ou de às vezes, ou buscar o garçom, às vezes fazer a denúncia, eu farei. Do contrário, eu sigo aquele ditado, os incomodados se retiram, né? Isso às vezes para o estabelecimento não é tão bom que os incomodados se retirem, permaneçam, né? Porque senão, Mas educa o empresário também. né? Então, É a forma de educar não o é? empresário. É um Exato, conjunto, né? Você fazer ali e falar, ó, então eu vou chamar lógico, o empresário também, ó, desculpa, mas eu não tenho que... Então, assim, às vezes tem algumas coisas, eu sou totalmente contrário, eu sempre faço campanha contra, né, o tabagismo. A gente vê hoje poder, nesse momento, o privilégio de poder estar discutindo na geração de agora um tema tão importante e que, com certeza, a gente vai vencendo. Todos juntos aí, né, na parte de fiscalização, o proprietário, né, os empresários, o vereador Vico contribuiu com a lei e juntos nós vamos debatendo isso, com certeza, trazer consciência. Vai chegar um ponto que as pessoas vão dizer, opa, peraí, muitos contra a minoria, nós somos a minoria, então nós precisamos que, né, acho que é nesse sentido, né? Precisa aumentar aí a conscientização, né? Exato. A gente tem um tempo ainda para discutir esse tema no segundo bloco. O primeiro bloco encerra agora, eu tenho que encerrar. E você em casa acompanha aqui o Câmara Debate falando sobre a lei antifumo, né, as consequências aí para os bares e restaurantes e também como funciona a fiscalização, quais são as punições. Isso aí a gente vai falar no segundo bloco. E, claro, buscando levar você, telespectador, a consciência. Principalmente você que fuma e acha que não está incomodando quem está do lado porque a pessoa não reclama. Mas a gente volta rapidinho, o Câmara Debate vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Você sabia que o ovo do mosquito da dengue pode resistir até 1 ano sem água? Depois do longo período de estiagem, que afetou principalmente os estados do Sudeste, imagine quantos ovinhos foram se acumulando e eclodiram com a chegada das chuvas. Você sabia que o Aedes voa apenas 1 metro acima do chão? Ou seja, não adianta esticar o braço e acionar o repelente lá no alto. O mosquito voa, no máximo, na altura das pernas. E você sabia que o maior período de atividade do mosquito da dengue é durante o dia? Não adianta fechar as janelas apenas quando o sol se põe. O ideal é usar telas de proteção sempre. Essas são apenas algumas curiosidades sobre o mosquito da dengue. Como eliminá-lo, você já sabe, mas é sempre bom relembrar. Não deixe água parada, principalmente em pneus e vasos de plantas. TV Câmara Uberlândia. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta a nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. De volta aqui pela TV Câmara Uberlândia, o Câmara Debate hoje falando sobre lei antifumo. A lei antifumo que vigora em todo o país e não diferente aqui em Uberlândia. Estamos aqui com o coordenador da Vigilância Sanitária, o Ricardo Tomás, o vereador Vico, também o Luiz Fernando de Almeida, que é diretor do Sinditur, e também a Abracel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, e proprietário também do Seu Chico,
empresário aí do setor de restaurante, e o vereador William Alvorada. A gente falou muito aqui no primeiro bloco sobre a aplicação da lei, né? De que cada cidadão pode ter o seu papel de fiscalizar, não só o dono do bar, que fica com essa responsabilidade de não levar a multa, e nisso aí a sobrecarga que cai em cima da vigilância sanitária para poder fiscalizar isso tudo. Agora, a gente sabe que em caso de desrespeito, depois daquela reincidência toda, de acontecer várias notificações e nada ser feito, o estabelecimento pode ser multado e até perder o direito de permanecer com as portas abertas, né, o Ricardo? Eu queria que você falasse quais são as penalidades para que o empresário do setor ele possa conhecer um pouco mais aí e poder trabalhar nesse sentido. A legislação prevê multa de R$ 1.500 até R$ 2 milhões. Mas no município a gente optou, justamente em função dessas situações que a gente percebe que não é muitas das vezes a inoperância do estabelecimento. É a falta de entendimento, a falta de colaboração do próprio usuário. Até então, no município, o que a gente fez foi partir para a parte educativa. Desses 3 estabelecimentos que foram autuados, nós optamos por fazer a conversão dessa multa em cartilhas educativas contra o tabagismo. E a partir daí, ter mais material de divulgação, distribuímos nos estabelecimentos para informar a população de uma maneira mais assintosa da responsabilidade do próprio usuário em relação a essa condição, em tentar coibir cada vez mais a prática do tabagismo no município de Berlândia e colaborar também com os estabelecimentos, que são várias as responsabilidades, são várias as legislações que têm que ser cumpridas para tornar essa uma penalidade mais grave para o estabelecimento. Nesses momentos onde se percebe que o usuário é quem gerou essa autuação, nós optamos por essa condição. E a tendência no município, como são poucos estabelecimentos autuados até o momento, a tendência é seguir nessa rotina. A produção de material educativo, coibindo a prática do tabagismo. Certo. Ô Vico, é bom lembrar que a lei não é contra o fumante, né? É contra o cigarro, né? Porque o fumante se sente perseguido, né? Eu já fui fumante e eu me senti muito perseguido, eu reclamava, nossa, essa lei... Não. Mas hoje não, hoje eu agradeço por ela existir. Eu não tenho dúvidas que a lei é a favor da saúde pública, da qualidade de vida. É isso que a lei federal veio fazer, veio conscientizar, fazer com que as pessoas pudessem ter consciência que ela deve viver melhor, que ela tem que ter sobrevida, que ela tem que desonerar o Estado. Infelizmente, o cigarro ele não é uma droga, ele é uma arma que te mata rápido e te faz sofrer muito. As pessoas têm que conscientizar com relação a isso. É só isso. Eu não tenho dúvida que o Estado sempre quer dar liberdade para as pessoas. Mas para que ela tenha uma arma na mão que vai matá-la, que vai trazer prejuízo grande para ela, para a família, eu não tenho dúvida disso. Por isso que é obrigado a usar cinto de segurança, capacete, porque nós temos números com relação a isso. O Estado tem número. 21 bilhões de reais são gastos por ano no Brasil de doença oriunda proveniente do uso do cigarro. 21 bilhões de reais. Isso é um país que, se não fizesse nada, é um país que está a favor do suicídio. E aquelas propagandas, né? A favor do sofrimento. Eu não tenho dúvida disso. Aqueles maços de cigarro hoje vem, a proibição ele vem também com algumas... A lei federal, ela deixou claro que ele tem que colocar lá na sua grande maioria a publicidade mostrando os malefícios do cigarro. Portanto, isso é um absurdo. É proibido propaganda. O que é pior é que as pessoas sabem disso. Tem gente que fuma, eu falei, eu sei disso. Eu só não estou conseguindo parar. Mas vamos construir uma geração mais consciente? É isso que está sendo feito. Essa é a lei federal. A gente promoveu lei municipal ampliando essa ação proibitiva para isso. Para que a gente possa promover saúde, promover pessoas, promover qualidade de vida. Fazer com que o Estado, agora há pouco, possa ter recurso para investir em outras áreas que ele não está tendo. O indivíduo que fuma não pode virar e falar assim, eu fumo e é problema meu. Não. Você fuma e é problema nosso. Porque isso traz um problema muito grande para todos nós. 7 pessoas morrem por dia no Brasil porque são fumantes passivos. Porque ficou do lado de quem fuma. Luiz, desculpa, William. E as pessoas, eu fico aqui pensando, né? Hoje nós temos no Brasil 700 mil encarcerados. Estado de Minas Gerais, quase 60 mil encarcerados dentro dos nossos
presídio. Sai de fumaça ali, hein? E a gente vê que os entes queridos lá, a mãe, a esposa, que vai levar alguma coisa lá nos dias das visitações, pode olhar que sempre tem lá os pacotes de cigarro que entram para dentro daquele presídio. Olha só que loucura, nos dados que o colega vereador Vico está colocando, os números que o Ministério da Saúde tem que gastar no futuro disso. Ou seja, sabe, com as pessoas que estão internamente ali naquele... Já causam um certo prejuízo e vão causar mais ainda. Tem os diretos e tem os indiretos, mas tem 700 mil participando automaticamente no nosso país, nesse momento, dentro dos nossos presídios. Vai proibir isso lá dentro, né? Os caras não cumprem a lei nem fora, vai preocupar muito então, com isso. Mas são desafios ainda que, sabe, precisa trabalhar. Né? Agora, em relação a bares e restaurantes, interessante também que até o Ricardo vai concordar, que é da vigilância sanitária, que é em relação à cozinha, né? Aquela fumaça de cigarro interfere também na qualidade do alimento, né? Você que mexe com isso. Mas a contaminação em cozinha já é proibida há muito tempo, né? Porque em cozinha não se pode fumar, a restrição em cozinha é muito alta e muito correta até nesse sentido. Agora, a gente tem que destacar também que no começo dessa lei antifumo, a gente assusta, sabe? E teve alguns problemas, mas foi exemplar mesmo aqui em Uberlândia a fiscalização da vigilância sanitária, porque ela foi intensa e foi realmente educativa. Então, deixar o seu ambiente todo com as proibições, isso aí já é uma solução que dá liberdade para o garçom de atuar dentro da casa. Então, isso foi uma solução muito boa e a abrangência foi grande. Tanto que você vê que realmente dentro de bar e restaurante aqui em Uberlândia, pelo menos nos estabelecimentos mais diferenciados, você não vê problema. É bem claro isso lá. Em boate, em casa noturna, você não vê. Você não tem esse problema, você não vai achar esse problema. Isso está mais periférico, mais no boteco, que está muito na rua, que está debaixo de um toldo, está mais por aí. Então, quer dizer, a atuação da vigilância aqui, ela foi exemplar, sim, e ela deu um resultado. Ela apareceu o resultado. Pois não, só uma questão que é importante destacar. A legislação permite que quem quiser possa montar um estabelecimento para fumar. Com certeza. Pronto. Uma área específica para isso. Pronto. Né? Tem um empresário que queira montar uma tabacaria, um local para uso de cigarro, fica à vontade. Aí quem quiser que vá para lá. Quantas tabacarias nós temos em Uberlândia? Com alvará para isso? 2. Uma cidade de 700 mil habitantes, só com 2, que bom que já estamos tendo consciência. Não tem um público para isso. Todo mundo já está sabendo que isso é proibido. E, infelizmente, tem aquele despercebido, aquele irresponsável, aquele que não cumpre as regras, que está promovendo essa dificuldade aí para os outros que não querem. A maioria é satisfeita com isso, não é, Luiz? Claro. Com certeza, se o seu estabelecimento começar a liberar o cigarro, você vai perder cliente. Claro. Hoje ninguém não aceita mais o retorno dessa lei. Não aceita mais. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Você entendeu? Porque o cliente que não fuma, vontade popular, nós temos que aprovar. E a tabacaria é algo interessante. Lá em Belo Horizonte, me convidaram uma vez para ir numa, para comer lá, para alimentar no finalzinho da tarde e tal. Rapaz, eu falei, o que vocês me dão? Que eu cheguei, eu vi onde é que eu estava. A princípio eu achei, vão lá, falam um cardápio, um negócio lá. Só, falei, quer dizer, eu também já tinha que logo ter... Eu tive que sair rapidinho de dentro, é algo assim, para eles mesmo que tem que estar envolvido entre eles, porque é algo terrível, né? Realmente. Eu nem sabia que o Uberlândia tinha 2, viu, Ricardo? Bacana. Assim, a gente saber, pelo menos, para a gente estar orientando. Tem um direito democrático. Quem quiser que monte o estabelecimento próprio para isso. Quem quiser fumar, que esteja lá nesse local fechado, para essa finalidade, fique à vontade. Se você quer causar problema para a sua saúde, você vai, apesar de que você vai gastar o nosso dinheiro, né? Você vai gastar o nosso dinheiro depois para ser tratado. Porque o dinheiro do SUS é de todo mundo. Exato. Mesmo essas tabacarias, elas têm mais ênfase na comercialização do que na prática do tabagismo lá interno. Dentro, né? Exatamente. É verdade. Okay. O Luiz até falou no começo aqui em relação à fiscalização, multar o estabelecimento, né? E a gente depende muito do bom senso do fumante para não causar transtorno naquele estabelecimento. Vocês acreditam aqui que se multasse o fumante, teria uma consciência maior? Acho que não é muito possível isso, mas caso o fumante seja multado, ele vai... É possível. Porque quando mexe no bolso, a pessoa toma alguma atitude, né? É o caso do cinto de segurança. Enquanto não se obrigou, se tiver sem cinto, leva multa, a pessoa não vai usar cinto de segurança. Mas é possível, da mesma forma ele tem que passar na faixa, ele tem que respeitar as regras do pedestre. É possível, ele não pode ficar fazendo o que ele quiser.
Se ele insistir, o comerciante, o empresário pode chamar a polícia. Com certeza. É possível sim, ele pode ser penalizado pelo que ele está fazendo. Nós estamos aí numa ação de conscientização, a vigilância contemporiza, busca fazer um papel mais educativo do que de reprimir, mas é possível, o indivíduo não tem o direito de fazer o que ele quer. E infelizmente a maioria é agressivo, quer agredir as pessoas, seja verbalmente, quer desrespeitar, a gente tem que chamar a polícia. No começo da lei foi isso. Hoje eu vou te falar, está muito tranquilo. Muito tranquilo. O pessoal aos poucos está tomando consciência. Já né? tem consciência, a lei já pegou, essa lei Mudança pegou. de cultura. Então é claro que tem as exceções, o que acontece é exceção, porque pegou, o negócio pegou. Então não está tendo muito problema. Agora o começo da lei, como eu falei, no começo, meu amigo, você falar com um cara que ele não pode fumar ali naquele lugar que ele sempre fumou, é um transtorno. A gente perdeu muito cliente. Isso aí, então no começo, o bar e restaurante, de forma geral, ele perdeu clientela, sim, e nós perdemos clientela, sem dúvida. Então, só que o número de fumantes era muito maior, a porcentagem de fumantes naquela época era maior que é hoje. Essa lei veio, ela resolveu muito o problema de fumante. Eu não tenho dado para trazer, mas eu te falo que pelo que esse supervisor da Souza Cruz me passou, deu uma diminuída que foi grande em número de fumantes no Brasil. Pela essa lei. E esse preço mínimo de cigarro, pelo custo e pela proibição. Pela humilhação, que é uma humilhação, camarada, ter que levantar da mesa e ir lá na rua fumar para depois voltar. Uma humilhação. Todo mundo olha, né? Olha lá, turminha esquisito, lá. E todo mundo critica, porque não é legal, não é bacana. Né? O filho, a família dele critica. Os filhos hoje têm um papel importante, né? Porque na escola já se aprende que desde cedo que não é legal e que faz mal para a saúde, e o próprio filho puxa a orelha do pai quando ele vai fumar, né? Principalmente na frente dos outros e atrapalhando todo mundo. A gente não vê hoje em dia criança querendo andar mais no banco da frente. Ela já tem a consciência que o lugar da criança é no banco de trás, na cadeirinha, com cinto. Isso é conscientização, isso é educação, isso é importante. Então a gente tem que insistir ainda em falar que o tabaco, o fumo, o narguilé, isso é uma arma que está matando o indivíduo. Ele tem que prestar atenção nisso. Isso é um grande problema. E não é matar por matar. Tem gente que fala, morreu, acabou. Né? Não, você vai sofrer muito tempo com isso. Vai ficar muito tempo aí entubado, em cadeira de roda, amputando pernas, sofrendo em leito de hospital, sacrificando na busca pela saúde, que é uma saúde no Brasil que já está precária. Saúde pública e privada no Brasil é um caos. A dificuldade é enorme. Então a gente tem que conscientizar, o programa tem que ter esse papel de conscientização. As pessoas têm que se atentarem ao mal que faz esse cigarro. Em maio agora comemorou o Dia Mundial de Combate ao Tabaco, porque isso infelizmente causa um prejuízo muito grande mundo afora. E é importante que as pessoas observem esse programa, que possa nos entender que nós estamos aqui fazendo um desabafo, porque isso é um mal muito grande. Isso mata mais do que guerra. É verdade. Mata mais do que guerra. O grande problema é que a indústria realmente. O melhor cliente do Estado é a indústria, né? Porque entre aspas, gera impostos. Entre aspas, Fernando, eu tenho números com relação a isso. Eu acabei de falar quanto se gasta para tratar de doença do tabaco. Sabe quanto se arrecada? Você sabe, Ricardo? Não. 6 bi. Essa conta não fecha. É 21 bilhões sendo gasto para tratar de doença. E arrecada 6. E arrecada 6 bi. E outra coisa, 15 aí. E se tivesse lucro, e a vida humana? E o sacrifício que a gente tem em perder um familiar, em ver sofrendo por tanto tempo uma pessoa com câncer de pulmão, laringe, faringe, boca, etc, etc. Essa conta não fecha. Tem que acabar com o cigarro e pronto. Você acha que uma tributação maior, o pessoal ia tomar Com consciência? certeza. R$400 fumar cigarro. A tributação Você ia fumar bastante. Hoje teve uma política lá na bebida alcoólica, que está mais ou menos nesse sentido. Certo. O IPI vem aumentando em função disso também, porque o que dá de prejuízo para a saúde pública é enorme o uso do álcool. Então essa política ela está sendo implantada. Hoje, eu sou muito antigo no bar e restaurante. Antigamente o sujeito sentava numa mesa e enchia uma cartela de chopp. Hoje, meu amigo, paga essa conta para ver. O custo hoje, a pessoa não tem essa noção do que era antigamente e o que é hoje. Isso é imposto. E, de certa forma, tem a sua razão de ser, por causa de saúde pública, igual ao cigarro. Então, o preço é que inibe o consumo, sem sombra de dúvida. Exato. Sem sombra de dúvida. O vigilância sanitária, né? Mais uma vez aí, de que maneira que a população pode contribuir com o trabalho de vocês para evitar problemas. A gente tem um telefone, o pessoal pode ligar. Logicamente que está num sábado à noite,
ele ligar meia-noite não vai dar muito certo, né? Vocês vão estar fazendo outras coisas por aí. Mas ele pode ligar durante a semana, denunciar, vocês vão lá, conversar com o dono do certeza, bar? a fiscalização ela acontece de maneira rotineira de segunda a sexta-feira. Então, a partir do momento de uma denúncia, de uma solicitação, o fiscal vai ao estabelecimento para fazer a verificação e é essa orientação que a gente comentou. Caso encontre alguma situação de maior risco, maior gravidade, e é lógico, também não vai se verificar somente a prática do tabagismo. A condição higiênico-sanitária do estabelecimento vai ser contemplada nessa inspeção. Mas o que gerou essa reclamação vai ser verificado, vai ser registrado. No caso de reincidências, sim, a gente tem um posicionamento um pouco mais firme em relação à situação. Não precisa ser necessariamente naquela hora. Não. Né? Pode ligar. E até porque é muito difícil para a fiscalização identificar alguém fumando. Também o pessoal conhece a rotina, conhece o trabalho da vigilância sanitária, vê alguém chegando e ele apaga o cigarro. Então a prática, naquele momento, você pode perceber se tem ou não, mas ficar andando de mesa em mesa para ver se tem alguém fumando, em relação àquela condição de saúde pública, a gente tem que priorizar o que é mais problemático e que pode gerar maior risco. Então a gente conta muito com a contribuição e parceria dos estabelecimentos, dos proprietários, para que sejam ativos. E essa que está sendo comentada aqui, que é essa questão de mudança de cultura realmente. O que a gente precisa é conscientizar, até porque bem próximo da gente a gente percebe isso. Essa época do ano agora as doenças respiratórias ficam mais afloradas. Quem pratica o tabagismo tem doença respiratória. Acaba ocupando um leito de um hospital, de uma unidade de saúde, que poderia estar sendo utilizado para uma doença mais grave, mais complexa. Mas ele está ocupando um enfermeiro, um médico, está sendo medicado. Então isso acaba trazendo um transtorno muito grande para o sistema de saúde. E a legislação, ela vem justamente para essa situação realmente. Ela vem para tentar ordenar uma situação que se percebe de risco, de problema à saúde pública. Eu lembro que, antes das considerações finais, a gente já está quase no finalzinho do programa aqui, é que antigamente havia aquela cultura de que fumar era bonito e para se socializar tinha que estar com um cigarrinho na boca e tal, então não tinha muita informação. Agora o mais triste é ver a juventude hoje com informação, sabendo e ainda quer aprender a fumar, né? Isso aí que é um contrassenso muito grande, né? Com informação a pessoa... Mas acredito que com a lei e com a conscientização aos poucos, com as novas gerações já aprendendo desde cedo, com certeza a gente vai ter um futuro melhor aí, né? Uma geração futura mais consciente e acho que vai melhorar. É o que a gente espera. Bom, queria muito agradecer a presença e pedir uma consideração final de cada um, começando ali pelo Ricardo, e a gente fecha com o William aqui, o 3239-2800, né? É o telefone da Vigilância Sanitária. Se você se sentir incomodado aí com a fumaça do vizinho, pode ligar que a Vigilância vai lá conversar com o dono do estabelecimento, enfim. Queria então muito agradecer o Ricardo Tomás, coordenador da Vigilância Sanitária de Uberlândia, e o espaço fica aberto aí para você fazer um apelo, uma orientação, fique à vontade. Ricardo, muito obrigado. Gostaria novamente de agradecer o convite, poder participar de um momento como esse, de pensamento, de avaliação em relação ao que está sendo feito, de melhoria na qualidade da saúde. O nosso apelo é não só na área do tabagismo, mas na área de saúde como um todo. É a conscientização das pessoas, o cuidado, lembrar que o próximo tem direitos, tem que ser respeitado em qualquer situação. O tabagismo, ele trabalha muito esse conceito, mas a saúde pública também trabalha com esse conceito. Então, todo cuidado, toda possibilidade de colaboração, de contemplação, de mudança de cultura para o Ministério da Saúde, para a vida social nossa é extremamente importante. E se a gente pudesse pedir alguma coisa, a gente justamente pediria isso. É a possibilidade de se respeitar mais o próximo. A saúde agradece, né? Bom, aqui o vereador Vico, autor da lei que deu novas rumos aí à lei já estadual e à lei federal, que é em relação a parques e lugares abertos, clubes, enfim, parabéns pela lei. E agradeço muito a sua presença aqui mais uma vez, Vico. Muito obrigado, viu? Obrigado, Fernando. Obrigado aos debatedores, William Alvorada, Luiz Fernando, Ricardo. É uma alegria falar de um tema que promove saúde, né? Que é a consciência, que é o planejar a vida, é deixarmos de ser imediatista. A gente quer sempre o prazer imediato e esquece que o tempo passa e o futuro pode ser muito dolorido,
pode causar muito sofrimento para a gente, para os familiares. Eu acho que as pessoas têm que ter consciência, a gente tem que planejar a vida de uma forma cuidadosa. Viver o presente de forma saudável, viver bem o presente, mas lembrar que tem um futuro aí pela frente que pode ser um futuro problemático, traumático e de muito sofrimento. Portanto, pelo amor de Deus, não a cigarros e similares, porque isso acaba com a vida das pessoas e mais, isso causa um grande atraso para a nação, um grande prejuízo financeiro para a nação. Somos um combatente para que as pessoas não fumem. Parabéns pela oportunidade, que o programa seja educativo. Muito obrigado. Bom, obrigado, Vico. Aqui também o Luiz Fernando de Almeida, diretor do Sindicato de Bares e Restaurantes de Uberlândia, diretor da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, proprietário de um estabelecimento, seu Chico, veio aqui prestar, né, a sua contribuição. A gente aproveita e faz a gente abre o espaço aí para divulgar também. Então, seu Chico é o restaurante do Luiz Fernando e ele representando aqui o Sindicato de Bares e Restaurantes, com certeza expressou o sentimento e o que pensa a maioria dos donos de bares e restaurantes aqui. Eu queria muito agradecer a sua presença, Luiz. Eu que agradeço a participação. E o sindicato, na época, nesses últimos 3 anos, ele foi um parceiro também da vigilância sanitária, porque a divulgação, o auxílio a essa divulgação foi muito intenso por parte do sindicato. Então nós acolhemos essa lei, sabe? Então isso aí foi uma parte que o sindicato fez. A Abracel é nova, mas o que ela vai poder agora também, que ela está começando a formar o quadro de associado, sempre que tiver algo, uma lei nova na cidade, a gente sempre debate isso, e se é de interesse público, como essa lei que foi federal, a gente abraça e divulga e tenta esclarecer quem não entende bem a lei, porque às vezes tem gente que não aceita aquilo, o empresário a gente tem que ir lá e autuar. A gente fala isso, a gente divulga, e-mail, fizemos um panfleto na época também, junto com o sindicato, sabe, para divulgação. Agora, quando também tem alguma coisa negativa, também nós abrimos o bico, porque, tipo o que eu te falei, a lei contra quem tem cirurgia bariátrica paga meia, sabe? Certo. Umas coisas assim que não tem muito a ver com a história. Então a gente põe a boca no trombone também para não aceitar certas coisas. Aí já é intransigência no nosso ramo. Mas nessa lei antifumo, o que a gente pôde fazer lá no sindicato, a gente fez para colaborar. E tanto que o resultado foi muito positivo, sim. Bom, então obrigado, Luiz, e fica a sugestão aí da lei, né, de cirurgia bariátrica, a gente discutir isso aqui e trazer o sindicato aqui novamente para discutir esse tema. A Câmara Debate discute de tudo, a gente já falou sobre tudo aqui. Bom, William Alvorada, vereador, mais uma vez conosco aqui, muito obrigado pela sua presença, William. Eu é que agradeço, Fernando, mais uma vez, né, agradeço a Deus. Quero agradecer por esta oportunidade. Com certeza estou saindo daqui diferente do que eu entrei, com muito mais informações, né? Está aqui ao lado do Luiz, do vereador Vico, do Ricardo, né? Cada um naquilo que é o seu chamado, a sua competência que desenvolve a sua atividade no meio da sociedade. E eu posso aqui dizer o seguinte, o que eu aprendi hoje aqui é como se... É uma historinha que já existe, de um senhor que foi pescar cedo, ele passa, tem um senhor cortando aquela árvore. Ele volta à tarde e ele está lá cortando a árvore. Ele fala, o que está acontecendo? Ele para e olha para o machado dele, não amolou o machado. Então, ele ia ficar batendo naquela árvore o tempo todo que não ia cair. Então, eu vejo aqui que nós paramos um pouquinho para amolar esse machado, esse programa educativo. Quem está acompanhando do outro lado pode entender que mais fácil, com certeza, é água mole na pedra dura. Mas com certeza nós somos muito e venceremos aí, levando informação e oportunidade para essas pessoas que possam rever em relação ao tabagismo. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Bom, eu que agradeço, e hoje a gente falou aqui sobre a questão da lei antifumo. Acho que vale também a gente depois fazer um outro programa para falar sobre os males do cigarro mesmo, né? Trazer um médico, o pessoal do Hospital do Câncer aqui para a gente discutir esse tema também interessante. Bom, você em casa, eu agradeço a sua audiência. TV Câmara, Uberlândia, com Câmara Debate, que volta com outro programa em outro horário. Até lá. Tchau, tchau.